Aquilo era claro, queridos, para os romanos que detinham Paulo preso, que tinham Paulo preso nas suas mãos. Aquilo era claro para os romanos que Paulo não tinha motivos para estar preso. Mas eles mantinham Paulo preso e levavam Paulo para onde o Paulo pedisse, para onde o Paulo quisesse. A pessoa que Paulo quisesse ver, a pessoa que Paulo quisesse falar, as autoridades que Paulo quisesse consultar, eles imediatamente levavam Paulo. Para você ver que preso mais cheio de regalias, né, queridos? Que preso mais respeitado, que se Paulo dissesse, olha, eu quero ir na presença do governador, eu quero ir na presença do imperador, eu quero ir na presença, para onde Paulo pedisse, para lá eles levavam. Por quê? Porque, queridos, o Espírito Santo faz com que nós sejamos respeitados. O Espírito Santo faz com que nós tenhamos, queridos, créditos. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele opera nas nossas vidas, ele faz com que as pessoas reconheçam que agora nós somos nova criatura, que nós somos pessoas de caráter, que nós somos pessoas direitas, que nós somos pessoas que realmente carregamos o nome de Jesus. Uma maneira que o inimigo usa, e essa maneira, queridos, é do inimigo, em que ele usa muito, é nos desvalorizar, é nos desrespeitar, fazer com que as pessoas nos desrespeitem, nos desvalorizem, é ter a nossa reputação suja, é ter, queridos, o nosso caráter negativo. Quando isso nos acontece, o inimigo vai usar isso contra nós, para nos credibilizar. Oh, Jesus. Para que nós venhamos perder o crédito, para que ninguém venha acreditar na nossa palavra. O inimigo tentou isso com Jesus. O inimigo tentou isso com os discípulos, com os maiorais, com os maiores que foram usados por Deus. O inimigo tentou o que é? É fazer com que você não tenha valor, com que você não tenha crédito, com que as pessoas venham achar que você não é aquilo que você fala que é. Temos que ter muito cuidado, porque o inimigo tem essa mania, queridos, tem essa maneira de agir contra nós, que é nos desmoralizando. Isso é um perigo muito grande. Então, o que foi que aconteceu ali com Paulo? O que era que acontecia? Os judeus faziam de tudo para acusar Paulo, para desvalorizar Paulo, para desmoralizar Paulo, mas eles não conseguiam. Porque Paulo era um homem de caráter, Paulo era um homem firme com Deus, firme nas suas ideias, firme nas suas decisões, firme naquilo que ele buscava. Quando ele servia a lei de Moisés, ele era fiel naquilo. Quando ele passou a conhecer a Jesus, ele foi fiel, dava a sua vida por aquilo que ele fazia. Então, tudo isso, queridos, nós temos que ter diante de Deus, sermos firmes naquilo que nós fazemos, não dando armas na mão do inimigo contra nós mesmos, porque se nós dermos, queridos, ele vai utilizar para nos desmoralizar, nos desvalorizar, nos lançar em descrédito. Não temos que dar estas armas na mão do inimigo, porque o inimigo, querido, vai saber usar contra nós. E aqui nestes 2 primeiros versículos, o que nós vimos é o Agripa falando, é o Festo falando a Agripa, ao rei Agripa e os demais que estavam ali. Este é o Paulo. Este é o Paulo, o qual todos os judeus, por onde eu passo, querem matar. Agora, detalhe, tudo que eles fazem, tudo que eles falam a respeito deste homem é mentira. Eles não têm motivo para matar este homem, né? Eles não têm motivo para matar este homem, mas querem a toda a prova matar, né? Então, o que era que Paulo fazia ali, o que era que o Festo estava dizendo ali, ele dizendo também, e agora? Ele quer ser levado à presença do imperador, Augusto César, mas eu não tenho nem o que escrever. Eu não tenho nem como mandar este homem na presença do imperador para ser ouvido pelo imperador, porque eu não tenho nada para dizer a respeito dele.
Não tem nenhuma acusação, não tem nenhuma sentença, não tem nenhum crime que eu possa dizer, olha, Augusto César, eu estou te mandando aqui este preso e o crime dele é este. Então, o que era que o Festo estava querendo naquela ocasião? Querendo que o rei Agripa ouvisse a Paulo para dizer para o Festo se havia ou não uma sentença, uma acusação para justificar a ida de Paulo até o imperador César, Augusto César, porque Paulo estava querendo ir ser ouvido e afinal ele estava preso, né, pelos romanos, estava preso pelo governador, estava preso pelo rei, aliás, pelo governador, e agora Paulo queria ir diante do imperador e o governador não tinha um motivo para dizer, olha, eu estou mandando este preso aqui e a sentença dele é esta. Não havia. Olha que situação o Festo estava metido, né? Por quê? Porque o Paulo era preso, estava preso, era um preso, né, da justiça romana, e não tinha uma acusação, um motivo pelo qual Paulo tivesse preso. E agora Paulo queria ser ouvido pelo imperador. Mas, queridos, nada mais disto, era somente Deus querendo que Paulo estivesse na frente do governador e agora na frente do rei e agora na frente do imperador romano. Tudo isto era Deus conduzindo a Paulo dentro dos planos que Deus tinha para a vida de Paulo. Porque Paulo estava, querido, fazendo aquela obra para o qual ele foi chamado pelo próprio Jesus. Jesus pessoalmente falou com Paulo e disse, olha, Paulo, tu és o meu escolhido. Tu vai ser a minha testemunha, tu vai levar o evangelho assim. E Paulo, queridos, fiel como ele era, firme na sua postura, ele prontamente se abraçou com Jesus, se abraçou com o mandamento de Jesus, se abraçou com a obra que ele tinha que fazer para Jesus e deu a sua vida por aquilo, né? Porque Paulo era determinado, Paulo era firme naquilo que ele se propunha a fazer. E ali estava Paulo diante agora do rei Agripa, pedindo para ir diante do imperador, e Deus estava no controle de tudo. E Paulo só era aquele vaso, só era aquela arma que Deus estava fazendo para fazer esta grande obra, para colocar em prática este tão grande plano de Deus através da vida de Paulo. Então, o que aconteceu ali, queridos? Nem o Agripa, nem o rei Agripa pôde ajudar Festo, né? Porque não havia acusação nenhuma contra Paulo. Vamos para os versículos 26 e 27, que diz assim: dele, porém, não tenho coisa alguma certa de que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Olha que situação, né? Paulo estava preso pelos romanos, estava querendo ser ouvido por César, mas agora o governador Festo não tinha do que acusar Paulo, não tinha motivo para dizer, olha, imperador, está aqui este homem, a acusação dele é esta, até porque Paulo era preso, estava sendo preso, estava nas mãos da justiça romana e não tinha uma acusação. Olha que situação. E assim, queridos, mesmo sem provas contra Paulo, mesmo sem nenhuma acusação, mas Paulo foi levado na presença do imperador e por onde Deus quisesse construir, por onde Deus quis conduzir a Paulo para levar o evangelho do reino, Deus foi arrumando uma situação
e foi levando Paulo, né? Então, queridos, o que é que nós vemos aqui? O que é que Deus está nos ensinando nesta tarde? A obra de Deus, queridos, ela é assim, estranha. A obra de Deus, ela é sobrenatural. Mas Deus, Ele faz, queridos, exatamente da maneira que Ele quer. Exatamente da maneira que Deus se propõe a fazer, queridos, Ele vai fazer. Ele vai levar a cabo o seu plano. Por mais estranho, por mais absurdo, Deus ele vai fazer. E se você é um escolhido de Deus, se você é um chamado de Deus, ou ainda você é um chamado e não tem consciência disso, queridos, deixa eu lhe dizer um negócio. Corra para os braços de Deus para um relacionamento profundo e amoroso, sincero. Corra para os braços de Deus para uma intimidade profunda e absoluta. Só assim você vai saber que você é um chamado e o que é que Deus quer que você faça para Ele. Porque, queridos, o que é que acontece hoje em dia? Muita gente é chamada de Deus e realmente está andando no propósito de Deus. Essas pessoas buscam comunhão com Deus e Deus vai falando para elas exatamente o que é para elas fazerem. Mas muita gente, queridos, não tem intimidade com Deus suficiente para se comunicar com o Espírito Santo de Deus. E assim vai levando a sua vida achando que está trabalhando para Deus e não está. Quanta gente, queridos, está se ocupando com a obra de Deus sem ser chamado. E vai ver que a pessoa até tem um chamado de Deus na sua vida. Só que como não tem intimidade com Deus, não ouve o Espírito Santo de Deus, está fazendo coisa que não é aquilo que Deus quer que ela faça. Então, queridos, nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que buscar este relacionamento sincero e absoluto, porque Deus, ele quer nos usar exatamente dentro daquilo que ele tem para nós. Observe que Paulo passou a vida inteira, queridos, se dedicando à lei de Moisés, aprendendo a lei de Moisés, e ele achava que Deus estava resumido à lei de Moisés. E quando Jesus veio no mundo, o Paulo não reconheceu a Jesus. Não fosse o encontro que Deus teve, que Jesus teve com Paulo na estrada de Damasco, Paulo não saberia até hoje quem era Jesus. Assim como muitos judeus até hoje não reconhecem Jesus. Agora imagine, o povo escolhido por Deus para receber Jesus, preparado por Moisés, pelo próprio Deus, para receber Jesus, e a grande maioria, muita gente não recebeu Jesus até hoje, né? Então, queridos, não sejam destes que está dentro da casa de Deus, está com a Bíblia na mão e não conhece Deus, não sabe o que Deus tem para a sua vida exatamente por não ter uma íntima comunhão com Deus. Temos que ter intimidade com Deus, queridos. Temos que ter uma intimidade profunda com Jesus, a ponto dele nos dar do seu Espírito Santo, dele nos levar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos molde, nos prepare, nos diga o que é que nós temos que fazer para Deus. Quanta gente tem perdido a vida inteira, queridos, tem descido ao inferno, sem saber quem verdadeiramente é Deus por falta de comunhão. Quanto crente, queridos, tem certeza que vai para o céu, sem ao menos saber quem é Deus. Queridos, o céu foi feito para os que amam a Deus. O céu foi feito para os que amam a Deus. Não é o amor de Deus que vai nos levar ao céu. É o nosso amor por Deus. Porque, querido, Deus ama a todos de igual modo. Deus ama a todos. Ou você acha que as almas que estão no inferno, Deus não ama também? Deus amava a todos, sempre amou. Mas o que vai nos levar ao céu é a reciprocidade do nosso amor ao amor de Deus por nós. Se você acha Deus me ama é suficiente, ele vai me levar negativo, queridos. As coisas não é assim, não. O que vai nos levar para o céu é o nosso amor por Deus.
É a nossa obediência a Deus vivida, praticada, colocada em evidência na nossa vida. É isto que vai nos levar ao céu. Portanto, queridos, olhando, observando este pequeno ensino desta tarde, nós vemos, queridos, de que maneira Deus age, de que maneira tão tremenda, de que maneira maravilhosa Deus é capaz de agir nas nossas vidas, de agir através de nós. Quando nós realmente buscamos algo profundo com Deus, só desta maneira Deus vai se manifestar e fazer em nós e através de nós tudo o que Ele tem planejado. Glórias a Deus e aleluias, queridos, vamos orar a Deus, agradecendo por mais este culto, por mais este ensinamento, e que esta palavra fique na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, e que nós realmente, queridos, venhamos desejar este encontro profundo, este encontro amoroso, esta comunhão sincera e verdadeira que vai nos conduzir às profundezas de Deus e fazer com que Ele nos use conforme a sua vontade, dentro daquele plano que Ele tem preparado, para nós colocarmos em prática para Ele na face desta terra, assim como Paulo fez, assim como Jesus fez e muita gente tem feito realmente aquilo que Deus tem para que nós façamos para Ele na face desta terra. Querido, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigada, ó Pai, pela pequena porção da Tua palavra. Obrigada, meu Pai amado, pelo Teu ensinamento que nos deixa tão claro, meu Pai querido, tão notório, tão visível, meu Pai, a maneira como Tu queres nos usar na face desta terra. Mas para isso, meu Pai, nós precisamos nos entregar para Ti verdadeiramente, meu Pai, num relacionamento profundo de amor, meu Pai, de obediência, de cumplicidade, de amizade, ó meu Pai Santo, ó Pai querido, que nós venhamos entender nesta tarde mais uma vez, que o Espírito Santo venha trazer este entendimento para nós nesta tarde, que nós precisamos, meu Pai, nos entregar a Ti verdadeiramente, para que Tu possa nos tomar corpo, alma e espírito e fazer a Tua obra através das nossas vidas. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso e santo, muito obrigada por tudo, meu Pai. Esta obra é Tua, meu Pai, estes vídeos são Teus, este canal é Teu, vai fazendo conforme a Tua vontade, vai levando, meu Pai, estes vídeos a cada um que Tu queiras que venha ouvir. Ó Pai Santo, que eles sejam tocados e realmente convencidos, meu Pai, a correr para os Teus braços, a correr, meu Pai querido, para algo profundo contigo. Ó Pai maravilhoso e santo, e assim vai usando, meu Pai, deste pequeno canal, conforme a Tua vontade. Ó Pai Santo, muito obrigada por tudo. Ó Jesus querido, muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Jesus, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu agir nas nossas vidas, precisamos, meu Jesus Santo, da força que há no Teu poder para nós vencermos, meu Pai, todo mal, todo pecado, todas as investidas do inimigo na nossa vida. Oh Jesus querido, que nós possamos ter sempre a consciência de quem nós somos. Nós somos Teus escolhidos, Teus chamados, Jesus querido, escolhidos, Jesus querido, para ser salvo, escolhidos para ser usados por Ti na face dessa terra. Meu Jesus, e que nós tenhamos sempre a consciência que se nós não buscarmos uma comunhão perfeita de amor contigo, com o Pai, com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir viver aquilo que Tu tens preparado para nós, que é a salvação e toda a obra que Tu tem para nós fazermos para Ti na face desta terra. Oh Jesus, que esta palavra alcance vidas, alcance todos os quantos Tu queres que sejam alcançados, Senhor, por este pequeno culto, Jesus, por esta pequena palavra que seja alcançado. Oh Jesus Santo, muito obrigada por tudo, nos abençoa.
nos guarda, nos perdoa, nos cobre embaixo do teu sangue, Jesus querido, nos livra de toda investida do inimigo das nossas almas, das nossas vidas. Jesus, muito obrigada por tudo, Espírito Santo. Muito obrigada, Espírito Santo, por este pequeno culto. Obrigada por este ensinamento. Obrigada, Espírito Santo, por todo este entendimento que tu tem nos trazido nesta tarde. Vai fazendo a tua obra através de nós, conforme a tua vontade. Vai alcançando, Espírito Santo, a cada um, quem quer que seja, Espírito Santo. Nos abençoe, nos guarda, nos livra, nos conduz para ti, Espírito Santo, sempre na face desta terra. Nos conduz para o Pai, para o Filho, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, amém. Glórias a Deus, aleluias, queridos. Estes vídeos, queridos, vão ficando em duas partes. Se você achar a primeira, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira. E assim vá ouvindo, querido, vá orando por nós, para que o Senhor faça a sua obra através das nossas vidas e que este vídeo alcance a alma, o corpo, a mente, o espírito de cada um que ter acesso a eles. Queridos, estamos precisando de inscritos para que este canal possa subir mais um passo. Precisamos fazer as lives ao vivo, queridos, nós estamos precisando de inscritos para isso. Se você sentir no seu coração de se inscrever neste canal, querido, se inscreva. Se você sentir no seu coração de orar, ore, busque, queridos. E que esta palavra chegue na sua alma, na sua vida, no seu espírito. Que você seja alcançado profundamente, queridos, por este evangelho, por este grande plano de salvação, por este grande plano de Deus que é levar o evangelho sobre a face da terra e promover o grande avivamento espiritual que Deus está correndo com pressa, queridos, para promover na face desta terra, para preparar a igreja para o arrebatamento. Estamos, queridos, nos dias finais, em que Deus está preparando o arrebatamento da igreja para que o reino de Jesus venha sobre a face da terra. Queridos, quero agradecer a todos os que verem e ouvirem, e os que se inscreverem, os que orarem por este ministério, orarem, queridos, por esta grande obra de Deus sobre a face da terra, não só por este ministério, mas por todos aqueles que venham ser usados por Deus para esta sua grande obra na face dessa terra. Muito obrigada a todos, em o nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias.